Oi, Renato, você me ouve? Boa noite. Boa noite. Finalmente, você tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tem Graças alguma a coisa? Deus. Você está deitado, eu tô em pé, você está deitado. E agora? Agora tá certo. Graças a Deus, de hoje que eu estou tentando entrar e não estava conseguindo. Que bom, conseguimos, né? Tá, tá bom. Deu algum problema aqui na conexão, mas vamos Vamos começar, lá, que né? bom. Que bom, vamos lá. Vamos começar assim. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer a leitura inicial e a prece inicial você faz a palestra e a prece final. Eu faço a prece final. Ok. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementes errôneas do passado, das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. É o número 3 de Minuto de Sabedoria de Pastorino. Hoje, nós pedimos a Deus, a nosso irmão Jesus e a toda a espiritualidade superior que nos anima aqui na nossa Alese, para que joguem bons fluidos, principalmente para a nossa convidada, nossa querida Maria José Trindade, que vai nos falar sobre o Cristo Consolador. Pedimos também que sejamos abençoados por nosso Deus, para que nós possamos receber o seu abraço fraterno e transitarmos em segurança este mundo terreno que só nos dá a condição de crescermos cada vez mais moral e espiritualmente. E possamos, então, aprender um pouco mais com as palavras do nosso irmão Jesus na explanação de nossa irmã Maria José. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós teremos Maria José Trindade na palestra mensal da nossa ALESE, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, que vai falar sobre o Cristo Consolador. Boa sorte, minha querida, e boa palestra. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada mais uma vez, agradeço a Alese pelo convite, através de Thelma, muito obrigada, e que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos conduzir nesse momento do Evangelho. Só tenho a agradecer. Pois é, falar sobre o Cristo Consolador, né? Nós ainda estamos vivendo um momento delicado das nossas vidas, um momento difícil das nossas vidas. Estamos muitos conectados virtualmente, mas pelas portas do coração nós estamos muito, mas muito necessitados ainda desse carinho, ainda dessa aproximação que esse vírus veio separar das pessoas que a gente gosta. Já são 9 meses, né? Uma gestação. E nós estamos nessa luta, agradecendo a Deus todos os dias e compreendendo, apesar de ouvirmos muito que está sendo um ano muito difícil, está sendo um ano tenebroso, mas nós espíritas precisamos enxergar de uma forma diferente. Nós espíritas precisamos compreender que está sendo um ano de aprendizado e de muito aprendizado, e principalmente de desenvolvimento de fé, que talvez era isso que nós estivéssemos precisando. Mas hoje eu venho trazer um convite feito há muitos anos atrás, um convite muito especial, feito por esse homem maravilhoso chamado Jesus Cristo. Um convite que está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. E o convite ele nos diz assim: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um convite muito bom. É um convite que, se nós estivermos envolvidos nesse encontro, é um convite de refúgio ao cansaço. Seja ele físico, seja ele moral, seja ele espiritual, é um convite de refúgio. É um convite de venha, venha até mim. E eu gosto muito de trazer o exemplo, quando eu falo sobre o Cristo Consolador, eu gosto, até porque eu gosto muito dela, o exemplo da irmã Dulce. Toda a movimentação daquele ser pequenininho, daquele ser frágil, aquela mulher aparentemente, fisicamente, né? Porque um gigante por dentro. Aquela mulher tinha um comprometimento no pulmão, tinha um comprometimento de saúde muito grande, mas ela entendeu esse convite de Jesus. Ela subia e descia aquelas ruas da Bahia como se nada tivesse acontecendo, como se não sentisse dores, como se não sentisse absolutamente nada. Por quê? Porque ela compreendeu que esse movimento de ir até Jesus, do vinde a mim, ela precisava fazer isso pelo outro, não por ela. Ela tinha o alívio. Ela sabia que o fardo existia, que o jugo existia. O que é o jugo? Jugo é aquela madeira, aquele madeiro grosso que é colocado nos animais, principalmente em bois, para que eles possam andar juntos e em uma linha reta, e aqueles que estiverem conduzindo possa conduzi-los melhor, para que eles não se espalhem, não saiam do caminho que tem. O jugo de Jesus, que é suave, é a sua lei, é a vivência do amor de Jesus. É a lei de amor que ele nos pede para vivenciar, que se torna muitas vezes para nós tão difícil. Então, o que torna leve esse jugo, esse fardo que ele diz, vinde a mim, aqueles que estão cansados, e eu vos aliviarei. O que se torna leve é a vivência desse amor. É saber que estamos fazendo, que mais à frente nós teremos a recompensa, no sentido não de porque fiz, tenho que ter recompensa, mas do prazer em fazer e em servir, na vivência do Cristo, que foi isso que ele fez. Porque toda a doutrina de Jesus é regida pela lei do amor, não tem como. Se vivemos essa lei, se não nos desviamos, se estamos com esse jugo, que seria essa lei, caminhamos mais leve, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, caminhamos mais leve. E a pergunta que se faz é, e vivenciamos essa lei? Nós vivenciamos essa lei. E se não vivenciamos, qual é essa dificuldade e por que nós não vamos a esse encontro? Qual é a nossa dificuldade do vinde a mim, como fez Jesus? Quem me respondeu isso foi o palestrante chamado Simão Pedro de Lima. Numa palestra também intitulada O Consolador, ele diz que essa ida até o Jesus, essa dificuldade de ir até esse convite, está nas dificuldades que nós temos, nos acúmulos que nós temos dos vícios dentro das nossas existências. São os vícios que vamos acumulando dentro das nossas existências. A cada reencarnação, a cada existência, vamos acumulando vícios, principalmente o vício do orgulho e do egoísmo, que o Evangelho chama de chaga da humanidade, que vai nos impedindo de nos levantarmos, de nos movimentarmos e irmos ao convite de Jesus, do Cristo Consolador. O orgulho, porque nós estamos sempre comparando o nosso próximo e enxergando nele os defeitos. O orgulhoso, ele não consegue olhar para o outro. Por mais que o outro tenha, por mais que o outro faça, por mais que o outro tenha as qualidades, nós, os orgulhosos, né, enxergamos os defeitos. É a grande dificuldade de nos movimentarmos até Jesus. O outro é o próprio egoísmo. Por quê? Porque nenhuma dor é mais do que a nossa. A dor Trindade, ela não pode ser maior do que a dor Silva, a dor Nascimento, a dor seja Oliveira, não tem como. Mas nós, egoístas, se estamos passando por uma determinada situação, por uma dificuldade, a nossa dor é uma dor muito maior do que a dos outros.
E aí esquecemos, né, com essas duas chamadas chagas da humanidade, esquecemos que estamos aqui por um período de tempo, somos espíritos tendo as experiências humanas. Não somos humanos tendo experiências espíritas, nós somos espíritos tendo experiências humanas. Porque o convite do Cristo Consolador é convite de movimentação. Não é vinde a mim e você fica assim, eu acho que eu vou. Não, é movimentação. Porque o que Jesus quer de nós é justamente isso, que nos movimentamos, que possamos sair da nossa zona de conforto, entender o Cristo Consolador, sairmos das nossas zonas de conforto e irmos a esse encontro. O convite do Consolador é muitas vezes desafiador. É desafiador. Não é algo simples assim de você ouvir, aceitar e levantar. Mas nós precisamos sair das nossas zonas de conforto e ir a esse encontro desse convite desse Cristo. Ele consola, como ele mesmo disse, mas é um convite muito desafiador. Porque a gente sabe, porque é um convite desafiador? Porque a gente sabe, e principalmente nós espíritas sabemos, que não existe felicidade duradoura. Uma felicidade que vai durar um tempo. Nós sabemos disso. Porque não existe uma felicidade duradoura se não houver um aperfeiçoamento. Porque aí você vai medir ou você vai comparar o que é realmente a felicidade. O que é felicidade? São momentos, quando eu me aperfeiçoo e eu compreendo isso, aí sim eu posso dizer que existe uma felicidade duradoura. Aí eu posso dizer que estou pronta para ir a esse convite desse Cristo Consolador. E não haverá um aperfeiçoamento nosso se não houver em nós mudança de conduta. Eu não me aperfeiçoo, eu não melhoro, eu não saio da minha zona de conforto se eu não tiver uma mudança de conduta. Para eu compreender o consolo que Jesus quer, o consolo que Jesus me convida, eu preciso ter a minha mudança. Então, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso ter mudança de conduta e não haverá mudança de conduta se não houver uma postura melhor nas nossas atitudes. Então, há um caminhar muito grande. Há um diferencial disso para que a gente possa seguir, para que a gente possa sair dessa zona de conforto e a gente possa ir até esse Cristo. Primeiro, aperfeiçoarmos. Segundo, mudança de conduta. E terceiro, mudança de postura. Porque o Cristo exige isso de nós, o Cristo Consolador, porque ele quer provocar em nós, o que ele quer provocar o tempo todo em nós é amadurecimento, que é o que falta muitas vezes na nossa vida. Somos imaturos demais em determinadas situações, com determinadas pessoas, e é preciso um amadurecimento, um aperfeiçoamento, uma mudança de conduta, uma mudança de postura, para dizermos, agora eu estou amadurecido, para eu entender que o convite do Cristo Consolador é um convite de alívio, não um convite de cura. Por quê? Porque quando eu entendo, quando eu amadureço, né? Quando eu cresço e amadureço isso em mim, eu vou entender que é alívio e não é cura, porque a responsabilidade está em mim da cura dos meus vícios, da cura do meu egoísmo, da cura dos meus achismos. E aí, sim, com esse amadurecimento, com esse entendimento, aí eu compreendo que a movimentação para o Cristo, que a movimentação para esse convite de Jesus está mais sobre a minha responsabilidade do que de qualquer uma outra pessoa. A cura dos males está sobre a minha responsabilidade. O que ele me convida é a um alívio do qual ele irá ajudar, do qual ele irá caminhar junto comigo. Mas eu preciso entender, compreender e seguir. E o consolo é um convite a essa mudança. E o convite é um convite à mudança, mas nós não podemos esquecer que, se houver a necessidade desse caminhar, jamais Jesus nos deixará desamparados.
É um convite à mudança, levantemos, saímos da nossa zona de conforto e vamos a esse convite, porque não nos faltará amparo e luz. Não nos e não nos faltará amparo e luz. Talvez seja isso que fez com que Paulo... Está vendo? Está acontecendo alguma coisa, Renato? Talvez seja isso. Renato? Renata, tá me ouvindo? Tô. Vamos fazer o seguinte. Thelma pediu para botar em pé de novo. Mudar a posição do telefone. Assim. É. Pronto. Então vamos lá. É assim mesmo, é como eu já disse, estamos conectados virtualmente, mas estamos bem distantes do que nós queríamos realmente. Então, como eu estava dizendo, né, o consolo é convite à mudança, mas se tivermos essa necessidade de caminhar, amparo e luz jamais nos faltará, jamais nos faltará. Talvez tenha sido isso que fez com que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, 14, quando ele diz assim, o amor do Cristo Consolador nos constrange, nos constrange. E ele diz assim, quando entendemos o amor desse Cristo Consolador, não dá mais para voltar atrás ou permanecermos iguais. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, que era um povo muito parecido com a gente. Uma hora estava na fé, outra hora estava sem fé, uma hora estava reclamando. Olha o que é que ele diz. O amor de Jesus é tão grande, o amor do Cristo Consolador, que nos constrange. E quando eu entendo esse amor desse Cristo Consolador, não tem como eu permanecer igual, nem tem como eu voltar ao que era antes. Amadureci, compreendi, tive mudança, postura, mudei mudança, postura, amadureci. Não tem como. Compreendi o amor desse Cristo Consolador. Compreendi esse convite desse Cristo Consolador. Aí eu estou talvez preparada para receber essa mão estendida. Porque as coisas... E aí nós vamos entender, quando eu entendo isso, quando Paulo diz isso aos Coríntios, talvez ele queira nos dizer... que aí nós vamos entender que as coisas do mundo não faz tanto sentido. Porque se nós hoje nos encontramos espíritas, nós temos que lembrar quem nós fomos no outrora. Talvez fomos os materialistas, fomos os inquisidores de outrora, e hoje estamos na qualidade de, graças a Deus, na qualidade de espírita, compreendendo situações, compreendendo que precisamos fazer essa mudança para chegarmos até esse Jesus, porque ele nos provoca nesse sentido de irmos. Os que chegaram até ele tiveram a cura, tiveram a solução. E talvez seja isso que está faltando em nós. Foi o que ele fez com a mulher samaritana, que é um exemplo. Eu gosto muito da passagem da conversa de Jesus com Pilatos e do diálogo de Jesus com Pilatos e do diálogo de Jesus com a samaritana. Gosto demais. É um diálogo onde nós aprendemos muito. E foi o que ele fez com essa samaritana. O convite não foi um vinde a mim, mas foi um convite de mudança, foi um convite de esclarecimento. A partir daquele momento, assim como Paulo escreveu na carta aos Coríntios, aquela mulher também se transformou. Aquela mulher amadureceu e essa mulher movimentou-se até esse Cristo, até esse convite desse Cristo. E quando Paulo diz assim também, que quando ele já estava suficientemente preenchido desse amor, desse Cristo Consolador, ele diz assim, desde agora ninguém mais me molesta. Já pensou a gente um dia poder dizer, desde agora ninguém mais me molesta, ninguém mais me perturba, ninguém mais me tira a paz. Imagine nós estarmos a esse ponto de ninguém mais tirar a paz, porque nós estamos nós estamos sem paz. Qualquer coisa é motivo da gente perder a paz, da gente já se estressar, da gente já perder as estribeiras, como dizia a minha mãe.
Imagine quando você compreender ao ponto de dizer, desde agora, quando eu compreendi esse Cristo Consolador, quando eu compreendi esse convite desse Cristo Consolador, ninguém mais me molesta. E ele completa dizendo assim, porque está impresso em mim as marcas do Cristo. Não tem quem aguente uma pessoa dessa. Uma pessoa que diz, porque está impresso em mim as marcas do Cristo. Ele já sabe. Já houve um amadurecimento muito grande. Já houve um caminhar muito grande. Porque houve um convite a Paulo também. A chegada de Damasco, na chegada de Damasco, foi um vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Foi um vinde a mim para Paulo também. E ele movimentou-se para esse Cristo. E ele foi ao encontro desse Cristo. Assim como a samaritana, como eu disse. E esse é Jesus. Esse é o Cristo Consolador. O que nos impulsiona, o que nos chama, o que aguarda, mas, acima de tudo, espera uma atitude de nós, algo que nós possamos realmente fazer por nós. Esse é Jesus. E esse consolo, ao contrário do que muita gente pensa, que esse consolo vem em algo bom, não. Talvez estejamos enganados. Esse consolo, ele pode vir em uma enfermidade. O vinde a mim, que eu vos aliviarei, porque vai dar esse consolo, pode ser numa enfermidade. Não é na hora de uma enfermidade, de uma doença, que mais nos aproximamos, que mais nos ligamos a Deus, à espiritualidade. Não é numa enfermidade que lapidamos o danado do orgulho e o egoísmo. Quando estamos bastante doentes, quando estamos bem precisando, o orgulho e o egoísmo não dá uma trégua, não dá uma afastada. Então, esse convite, ele pode ser, esse consolo, ele pode ser uma enfermidade. Ele pode ser também, ao contrário do que a gente pensa, que é sempre algo bom, que é sempre algo para frente, ele pode ser também a falta de um recurso. Nesse momento que estamos vivendo de pandemia, quantas pessoas não tiveram a sua vida completamente, né, atrapalhada nesse sentido de recurso? Tinha um patamar de vida assim, teve que baixar mais um pouco. E aí? Se eu compreendo esse Cristo Consolador, se eu compreendo a situação, se eu compreendo porque eu estou passando por esse sofrimento, não é um consolo? Não alivia a dor? Não cura, porque a responsabilidade da cura é nossa. A responsabilidade da cura está em mim. Mas alivia e eu sigo melhor nesse jugo dessa vivência do amor. Porque ele disse que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus não é para ser o menor aqui. E às vezes nós estamos num patamar de vida, num patamar de situações que a gente às vezes não enxerga, que precisamos ser o menor. Precisamos ser o menor na terra para ser o maior no reino de Deus. No livro Fonte Viva, no capítulo 5, Emmanuel nos traz um assunto pertinente ao que nós estamos falando. O título é Consegues ir, já que nós estamos falando de um convite que Jesus nos fez há muitos anos, um convite de consolo. E nada, nem ninguém se consola mais do que Jesus. Emmanuel nos diz o seguinte, no capítulo 5 desse livrinho aqui, chamado Fonte Viva. Ele diz assim, o crente... Peço licença para ler a vocês. Ele diz assim, o crente escuta o apelo do mestre, apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem a palavra, e é mesmo. Quando vem alguém falar do Cristo Consolador, vem falar desse convite que Jesus nos faz, vem falar de esperança, nós ouvimos, o nosso coração se alegra, a gente quer que a palestra nos envolva e saímos, como diz Emmanuel, assim, saímos nesse envolvimento. Ele diz assim, todos ouvem a palavra do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentando-lhe, para que a mente inquieta e o coração atormentando-lhe procure ao regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim,
Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão é difícil ir até ele. E ele explica por quê. Ele diz assim: Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele a vida enriquece de valores imperecíveis à sombra dos seus ensinamentos celestiais. E ele finaliza dizendo assim: todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a compreensão. Em suma, é muito doce ouvir o vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados. Entretanto, para falar como verdade, já consegues ir. Ouvir o vinde a mim, ouvir a palestra, tudo bem, tudo ok, mas já conseguimos ir a esse encontro. Já estamos amadurecidos o suficiente para nos levantarmos, sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro de Jesus. Posso garantir que não vai ser só felicidade, mas vai ser compreensão de sofrimento. Porque sofrer por sofrer. Se você sofre sabendo por que você está sofrendo, você sofre progredindo. Agora, se você sofre reclamando, eu sofrer por sofrer. Então, consegues ir, como diz Emmanuel, até esse encontro? Não há consolo, meus irmãos. Não há Cristo Consolador se não houver mudança. O vinde a mim é sairmos de nós mesmos e caminhar em direção a Jesus. A mulher samaritana foi encontrada por Jesus ali. Propositalmente, ele foi ao encontro. O cego de Jericó se movimentou até Jesus. O paralítico de Cafarnaum, mesmo sem poder caminhar, pede ajuda e vai a esse encontro. Os discípulos foram a esse encontro. Maria Madalena foi a esse encontro. Houve o consolo. E o que é que cabe a nós ficarmos nos perguntando? Mas é muito difícil. E foi fácil para eles? E foi fácil para quem? Por que teria que ser fácil para nós? É um convite de consolo, onde o Cristo vem e nos refugia e nos garante esse carinho para caminharmos um pouco melhor nessa caminhada tão difícil. É aprender com o Cristo Consolador, que está em nossas mãos esse aprendizado. Está em nossa mão. Assim como Madalena, assim como Paulo, o próprio Paulo, assim como a samaritana, o aprendizado está em nossas mãos. O convite foi feito a todos, sem exceção. Feito a todos. O vinde a mim foi feito a todos, sem exceção. Não precisamos definir quem ou não, mas foi feito a todos. No livro Há 2000 anos, no capítulo 5, coincidentemente também, intitulado O Messias de Nazaré. É um livro lindo, lindo, lindo. E esse capítulo 5 é um dos capítulos que eu mais gosto. No capítulo 5, Lívia pede ao esposo, Públio Lentulus, que vá até o encontro de, imagina, um senador arrogante, que não acreditava naquilo ali, mas pela filha estar muito doente, leprosa, com muitos problemas sérios de saúde, a esposa pede que ele vá até Jesus e peça a cura pela sua filha. Ele diz que vai, mas que não vai ao encontro de Jesus. Ele vai passar por um caminho, diz o capítulo 5, intitulado O Messias de Nazaré. Ele vai passar por um caminho que ele sabe que Jesus está naquela região. Então, ele vai passar por esse caminho. Caso ele encontre, ele pode até falar. E foi o que aconteceu. Públio sai da sua casa e vai numa determinada região que Jesus estava, que Nazaré, não é como ele diz, estava. E, minha gente, nesse capítulo tem uma descrição de Jesus feita por Públio Lentulus, esse senador. E eu acho uma das definições de Jesus, existem outras, mas que eu achei belíssima, belíssima, e gostaria de passar aqui para vocês. Públio, quando enxerga Jesus num determinado lugar, não tinha se aproximado ainda. Olha o que ele descreve desse Consolador, desse Cristo Consolador. Ele diz assim: personalidade inconfundível e única. Isso é Públio Lentulus, viu, gente, falando. Personalidade inconfundível e única.
Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos, os olhos profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz descidas. Sorriso divino. Sorriso. O que é um ser com um sorriso divino? É um Cristo Consolador. Sorriso divino. Sorriso divino, relevando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia irradiava da sua melancólica e majestosa figura. E ele finaliza dizendo assim: fascinação irresistível. Que definição de um senador arrogante, que não acreditava, mas que de longe enxergou esse Cristo Consolador e pôde avaliar tudo isso. E é interessante quando ele diz assim, fascinação irresistível. Mas não foi tão irresistível assim. Porque Públio se aproxima de Jesus, não consegue falar, Jesus provoca, porque Jesus gosta de provocar em nós. Ele provoca, vem a mim, porque é você que está precisando vir. E pergunto a Públio, aqui vieste. Veio fazer o quê? Como se ele não soubesse. Públio permanece calado, começa a falar alguma coisa, e Jesus diz o que é que ele veio. Pela sua filha, pelo amor da sua filha. E fala algumas coisas. E interessante, né? Já nos caminhando para nosso final. Interessante esse encontro de Jesus com Públio. Ele conversa, o senador se mantém ali firme, como senador que era, como arrogante que era. Jesus, dócil, pacífico, diz ao senador a seguinte frase: depois de longos anos de desvio de bom caminho, pelo sendal dos erros, Jesus, o Cristo Consolador, falando ao imperador Públio Lentulus. Depois de tantos anos, Públio, andando por caminhos tão tortos, por caminhos tão difíceis, pelo sendal de erros, encontras hoje... Gente, para entender uma frase dessa. De Jesus a Públio Lentulus. Encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Olha que sutileza de dizer assim: vinde a mim, Públio, vós que estás cansados da doença da sua filha, de toda a problemática que tem passado. Ele diz assim, olha, encontra hoje, Públio. Encontra hoje referência para a regeneração de toda a sua vida. Referência para a regeneração. Referência para o futuro, para o mundo futuro de regeneração, onde habita os dóceis, mansos, pacíficos, não esse mundo que nós estamos habitando, onde a violência, onde a crueldade é o que faz a gente ainda estar aqui. Então, quando Jesus fala isso para Públio, que encontra hoje essa referência para a regeneração, o Públio continua calado e Jesus finaliza esse diálogo dizendo assim: está, porém, no teu querer. Aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Está no nosso querer. Pegando essas palavras de Jesus no livro há 2000 anos, dizendo ao senador Públio Lentulus, está no seu... É respeito ao... Vem, Públio, agora vai ser mais fácil você vir a mim agora, porque o fardo é leve, porque o jugo é suave, o fardo é leve. É mais fácil você vir agora, mas em respeito a nós, que é isso que Jesus quer de nós. O convite é feito todos os dias, diariamente, mas ele respeita esse caminhar de nós. Ele respeita essa movimentação nossa de
a esse encontro desse Cristo Consolador. E quando ele diz assim, está, porém, no teu querer, aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Publio vai embora. Depois se torna anos, milênios e milênios, né? Depois vem como escravo na história, e mais quem já leu aí os livros de Chico sabe o caminhar desse Publio Lentos até se tornar esse grande Emmanuel de hoje. Somos nós. O convite é feito diariamente. O vinde a mim é feito diariamente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E como estamos cansados. E como estamos fatigados. E como estamos meio perdido nesse mundo onde uma pandemia tomou conta e nós não sabemos o dia de amanhã. Assustados porque uma nova etapa está chegando. Ansioso, no meu caso, para esperar o livro de Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que vem nos explicar. Olha o privilégio de sermos espírita. O plano espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, né, com toda a sua equipe, faz um livro e vem nos explicar por que estamos passando por essa pandemia e, principalmente, a preparação para o mundo de regeneração. Somos muito privilegiados. Somos muito privilegiados. Então, que nós possamos compreender esse Cristo Consolador agora, no final do ano. Que dezembro diferente. Que dezembro diferente. Que Natal diferente será o nosso. Mas com reflexão, compreendendo, entendendo, amadurecendo, como disse no início da nossa conversa, amadurecendo, tomando posturas diferentes, condutas diferentes e levantarmos e irmos até o encontro desse Cristo Consolador, porque o convite é diário e ele aguarda por cada um de nós. Aguardemos esse Cristo, possamos trazê-lo na nossa ceia de Natal de uma forma diferente, que esse ano vai ser diferente. Não estaremos com muita gente que a gente gosta, como gostaríamos de estar abraçados, curtindo, mas estaremos refletindo sobre toda essa situação que estamos vivendo. Era isso que eu gostaria de trazer quando escolhi o Cristo Consolador para trazer para a nossa reflexão de hoje. E eu disse até que hoje eu não estouraria o meu tempo. Eu tenho 5 minutos, mas estou encerrando a nossa conversa. Ainda tem 15 minutos. Não são 8h10? Não. Ah, achei que seria. É uma hora. A gente tem 1 hora de... Parece em torno de 40 minutos. Uhum. Tá bom, mas o que eu gostaria... Esteja à vontade. Mas o que eu gostaria de trazer, eu trouxe, que era esse convite maravilhoso desse Cristo Consolador, desse Cristo que me consola, desse Cristo que, no momento, estou vivendo essa situação realmente de refletir, de, acima de tudo, compreender o que se torna completamente difícil para nós que habitamos um mundo de provas e expiações, para nós que estamos aqui progredindo, viemos progredir. Evoluir, já evoluímos ao ponto de reencarnarmos, mas viemos aqui progredir. E esse progresso, o Cristo tem que estar no nosso meio, tem que estar conosco para seguirmos em frente, mais fortalecidos, compreendendo e agradecendo, que é o que se torna mais difícil. A prece final. Ah, a prece final é minha. Então, vamos lá sim. Eu agradeço. Mais uma vez, agradecendo, né, a oportunidade. Muito obrigada, Renato, pela oportunidade. Agradeço a todos que entraram na live, a todos que nos traz esse carinho mesmo de longe, né? Mesmo de longe, a gente vê aqui os amigos vibrando por todos nós. Gostaria de agradecer a todos. Muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu estava, diria, ansiosa em fazer, por alguns problemas de saúde que tive, mas estou aqui com a responsabilidade que assumi com o Thelma e agradecendo muito, muito, muito por estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos. E vamos à nossa prece final. Divino Mestre de amor, Cristo Consolador, só temos a te agradecer, Jesus.
a oportunidade que nos concede nessa noite de trazermos o teu evangelho. De assim, como eu citei o escravo Nestório, no livro 50 anos depois, que ficou com a responsabilidade um dia de trazer também o evangelho para aquelas pessoas. Obrigada, Jesus, por esse ser tão simples que sou, mas pela responsabilidade que me traz de trazer um pouco dos teus ensinamentos, um pouco, Senhor, do teu evangelho, que nos acalma, que nos consola, que nos fortalece, para que possamos trilhar esse caminho do bem que tantos queremos, mas que muitas vezes caímos e que muitas vezes tropeçamos, mas acima de tudo levantamos, Senhor. Agradecidos estamos, Senhor Jesus, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, de cada um desses seus irmãos, que possamos fazer essa movimentação de levantarmos e irmos a teu encontro, Jesus. Muitas vezes machucados, muitas vezes feridos, mas quando chegarmos a esse encontro, fortalecidos estaremos, amadurecidos estaremos, e a tua luz jamais nos faltará. Cuida, Senhor, de nós, cuida do nosso amanhecer, do nosso dormir e principalmente do nosso amanhecer, que seja de oportunidade, que não nos falte oportunidade de ajudar e, acima de tudo, de sermos ajudados, porque somos nós os maiores beneficiados. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que possa nos envolver nessa noite calma e tranquila e que possamos, juntos, trilharmos esse caminho. Muito obrigada. Obrigada, Renato. Gente, boa noite. Agradecemos muito. As reflexões foram maravilhosas. Uma visão xavieriana, né? Em cima trouxe muito Chico hoje. Gosto, em cima de Jesus, e Chico sempre disse, né? Jesus só pediu uma coisa para a gente: amai-vos uns aos outros, mais nada. Exatamente. E a Aleese, feliz da vida, com sua presença, fica muito agradecida a você por mais esse show que nos dá de conhecimento e principalmente da doutrina que continua penetrando cada dia mais em nosso ser. Não em nosso corpo, mas em nosso espírito como um todo, envolvendo e nos deixando cada vez mais feliz por saber que é uma doutrina lógica que nos ensina como chegar a Deus. Através do Evangelho de Jesus, que é exatamente a lei do amor. Não tem outro caminho, é só o Evangelho mesmo. Agradecemos a todos que assistiram e quem não assistiu, quem perdeu alguma coisa, dentro de, no máximo, meia hora, provavelmente estaremos com esta palestra no nosso YouTube. E também estará aqui no Instagram. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, que Deus abençoe. O YouTube é Aleese Aracaju também, viu? Tá certo. Obrigada. Boa noite.